Esse é mais um episódio de Compreendendo as Parábolas de Jesus e hoje no episódio 13 você vai ver sobre a parábola do bom samaritano em Lucas 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Este ensino na parábola do bom samaritano é o centro de toda a fé bíblica. A resposta do intérprete da lei, quando Jesus pergunta onde está na Torá a resposta para a pergunta dele sobre o que fazer para herdar a vida eterna, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e compõe a principal oração judaica, o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E também está em Levítico capítulo 19, versículo 18, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Querendo testar Jesus, o intérprete da lei questiona quem é o próximo dele, e então Jesus apresenta uma parábola para ensinar. As personagens utilizadas não são meramente figuras para ilustrar uma história. Em cada uma delas, há um símbolo importante para a mensagem que Jesus quer passar. Os levitas eram homens com certa honra e que recebiam ofertas dos judeus segundo as leis estabelecidas por Deus. Eram responsáveis por alguns serviços no templo e estudavam a Torá para ensinar a outras pessoas as instruções. Os sacerdotes eram ministros no templo de Jerusalém, responsáveis por apresentar os sacrifícios do povo judeu no altar erigido no Monte Sião. Estimativas sugerem que grande parte das 24 ordens sacerdotais moravam na região de Jericó. Tais ordens se revezavam no serviço semanal do templo de Jerusalém. Os samaritanos eram considerados descendentes das nações trazidas pelos assírios para colonizar o antigo território do Reino Norte. Eram monoteístas, aceitavam a Torá, defendiam o templo no Monte Gerizim, possuíam as convicções semelhantes aos saduceus e à comunidade de Qumran. Há uma relação historicamente conflituosa entre judeus e samaritanos que você precisa compreender para entender melhor por que Jesus usou esta figura do bom samaritano como exemplo. Os conflitos se iniciaram em 931 antes da Era Comum ou antes de Cristo, quando houve a separação das tribos em reinos do norte e do sul. 10 tribos compunham o reino do norte e seu primeiro rei foi Jeroboão, que trouxe muita corrupção cultural para dentro do território. Posteriormente, em 876 antes da Era Comum ou antes da Era de Cristo, o rei Onri estabeleceu Samaria como a capital do Reino Norte. Ao sul do Reino Norte, ou Reino de Israel, está localizada a cidade de Jericó, quase fronteira ao território da Judéia. Roboão, sucessor de Salomão no trono, foi o primeiro rei do Reino do Sul, que era composto por Judá e Benjamim e ocupava o território da Judéia, onde está Jerusalém, a sua capital, onde se encontra o Templo do Senhor. Em 722 antes da Era Comum ou antes de Cristo, ocorreu o exílio assírio na região do Reino Norte e o rei da Síria repovoou o território com várias nações, principalmente a cidade de Samaria. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 5 a 15, há um relato, na Era dos Reis, de que os samaritanos agiram com compaixão em relação a homens judeus cativos após um conflito, e os vestiram e calçaram com os despojos, os alimentaram, e os judeus que não podiam andar foram carregados pelos jumentos e levados para Jericó, e então voltaram para suas casas em Samaria. Entre 597 e 587 antes da Era Comum ou antes de Cristo, ocorre o exílio babilônico e o território de Judá é invadido pela Babilônia, que destrói o Templo do Senhor, construído por Salomão. O povo judeu retornou à Terra Prometida após o decreto do rei Ciro no ano 538 antes da Era Comum ou antes de Cristo,
E em 520 antes da Era Comum ou antes de Cristo, o profeta Ageu começa a incentivar a reconstrução do templo em Jerusalém. Alguns homens de Samaria que queriam participar das obras não são bem recebidos pelos judeus. A reação inflama certos transtornos na construção provocados pelo grupo de homens rejeitados. No século IV antes da Era Comum ou antes de Cristo, os samaritanos construíram um templo para o Senhor no Monte Gerizim. Na metade do século II a.C., os samaritanos finalizaram sua própria versão da Torá, alterando alguns versículos como a mudança para Monte Gerizim ao invés de se referir ao Monte Ebal em Deuteronômio capítulo 27, versículo 4. O Pentateuco, que compõe a Torá, é o único livro reconhecido pelos samaritanos. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que na época de Alexandre o Grande, os judeus e samaritanos entraram em disputa sobre o local de sacrifícios. Os samaritanos deram prejuízos aos judeus jogando lixo nas suas terras e roubando alguns dos seus escravos. Na época de Antíoco Epifânio, os samaritanos reconsagraram o templo de Gerizim para Zeus para escapar das perseguições e negaram ter boas relações com os judeus. Nos tempos de Herodes, judeus foram desapossados de suas terras no norte, gerando distúrbios sociais e desempregos urbanos no sul. Injustiça social, opressão econômica, política e religiosa marcavam a região. A audácia entre judeus e samaritanos, relatada por Flávio Joséfo no ano 50 depois da Era Comum ou depois de Cristo, retrata bem a relação entre eles. Samaritanos armaram emboscadas para peregrinos que vinham às festas judaicas e o procurador cumano, subornado pelos samaritanos, não interveio. Assim, judeus atacaram vilas samaritanas e massacraram seus habitantes. Embora houvesse conflitos religiosos, os judeus viam os gentios de forma mais negativa do que os samaritanos. Era permitido fazer acordos comerciais, comprar vinho e pão. Alguns judeus se hospedavam nas hospedarias geralmente vistas como perigosas para viajantes. Era comum as viagens de samaritanos pela Judéia e alguns deles eram considerados até mais cuidadosos do que muitos judeus em relação à lei. O contato entre os dois grupos fazia parte da vida cotidiana. O caminho entre Jericó e Jerusalém era estéril, quase sem vegetação, montanhoso e com vários locais que serviam de esconderijo para bandidos. Como vimos, Jericó era uma cidade do Reino Norte, região onde habitavam os samaritanos, mas que viviam muitos sacerdotes. Estes ministros eram por lei obrigados a serem descendentes da tribo de Levi. Portanto, é muito provável haver levitas habitando nas mesmas cidades em que ordens sacerdotais moravam. A palavra de Deus está ligada à vida. As leis são suspensas quando a vida está em risco. Levitas e sacerdotes sabiam disso e têm obrigação de ajudar. Embora existissem leis específicas para eles sobre purificação e sobre um sacerdote não poder tocar um cadáver. As obras de justiça influenciavam a geração de Jesus e influenciam a igreja cristã atual. No livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A vida, tanto agora como na eternidade, está em conhecer e amar a Deus, revelado em Jesus Cristo, e viver de acordo com seu caráter. Esta é a declaração de fé em Jesus Cristo, andar em misericórdia, compaixão e amor. Deus se preocupa com a sua identidade mais do que sua crença ou o que você pensa. Se quem você é está fundamentado em Jesus Cristo, você crerá, pensará e agirá amando a Deus e ao próximo, pois é parte da sua essência. E o que somos não se separa do que fazemos. Conhecer a Deus, mas não agir de acordo com o caráter que ele possui, sempre foi questionado nas Escrituras, tanto na lei de Moisés como nos outros livros que formam a antiga aliança. Jesus ensina um doutor da lei a não ser apenas um homem de conhecimento, mas sim de ação. Nossa aliança com Deus reflete numa vida com Ele que se importa com o próximo. Jesus usa o samaritano como a figura de compaixão e misericórdia, trazendo à memória do intérprete da lei algo que ocorreu de fato entre os judeus e samaritanos. Devemos nos lembrar que os ensinos de Jesus vão além de uma lição moral, mas um pré-anúncio a respeito de sua obra, como está escrito em Isaías capítulo 49. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei, e eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas.
E os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Jesus veio não só para trazer salvação, mas para restaurar Israel e devolver a herança a todas as tribos de Jacó dispersas por causa de suas transgressões. O samaritano expressa o amor a Deus e ao próximo ao aplicar Deuteronômio 6,5 e Levítico 19:18 com aquele homem semi-morto no caminho. Enquanto o levita e o sacerdote se afastam pela imagem do homem, o samaritano se compadece dela e aplica seus bens, azeite, vinho, transporte e os 2 denários pagos ao hospedeiro, que equivalem a aproximadamente 2 semanas de cama e comida em uma hospedaria daquela época. O samaritano amou a Deus de toda a sua força, pois aplicou sua economia para socorrer o necessitado. Não existe limite ao próximo, uma vez que em outros momentos nós vemos Jesus ensinando a amar até o inimigo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, versículos 43 a 48. Que você conheça a Deus através de Jesus Cristo a ponto de ser como Ele é. Herdamos a vida eterna pela fé em Jesus Cristo e somos transformados para sermos como Ele é. Nossa identidade reflete o caráter de Cristo, compaixão, misericórdia e amor, os pilares de toda a reta justiça de Deus. Compartilhe esse estudo e até o próximo episódio.